Sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas aqui na minha página do Instituto Sente. Eu posso dizer para você boa noite, posso dizer para você bom dia, posso dizer para você boa tarde, porque eu sei que muita gente assiste essa live em outro horário, né? Mas o que mais me deixa feliz é você assistindo, você compartilhando essas histórias, esses estudos que eu venho trazer aqui para vocês. Eu me esforço muito, eu tenho muito amor por fazer essas lives, porque eu sei quantos coraçõezinhos podem ser acariciados, né? Quantos colinhos eu posso dar quando as pessoas ouvem essas lives para trazer um conforto. Mas principalmente que essa live quer trazer a vocês, vamos lá colocar o fone de ouvido, né? Isso. Principalmente que essa live quer trazer a vocês é autoconhecimento. Quanto mais autoconhecimento vocês tiverem sobre vocês, mais autodomínio vocês vão ter sobre vocês mesmos, mais autocontrole vocês terão sobre vocês mesmos, né? Então, antes de mais nada, eu gostaria de agradecer a sua presença, o seu ouvir no meu trabalho. Eu sei que a gente tem aqui hoje um pessoal especial da ETEC de Vila Formosa, do curso de Recursos Humanos. Quem é a pessoa que coordena é a Rosângela Nardo. Então, alunos, sejam todos muito bem-vindos aqui na minha live. Eu espero que a gente possa dividir aqui com vocês um pouco mais sobre o que é a depressão e o que ela tem a ver com a morte, né? Hoje a gente vai falar sobre a depressão e vamos entender como ela funciona no nosso organismo, na nossa vida, no nosso pensamento, na nossa emoção. Vocês estão me ouvindo bem? Dá um oi aqui para mim, quem está me ouvindo bem, só para a gente ter aqui. Thaís, saudades também, querida. Núbia, Rosângela, olha só quanta gente aqui com a gente. Isa Sepúlveda, meu marido, Osmar, isso mesmo. Lilizinha, perfeito, então estão ouvindo bem. Então vamos lá, gente, sejam todos muito bem-vindos aqui à página do Instituto Sente. Eu agradeço a todos que estão aqui, que decidiram participar dessa live. É muito importante para mim a sua presença. Meu nome é Elaine Burgarelli. Essa live ela fica gravada aqui, tá? Então vocês podem acessar em outros momentos, vocês podem compartilhar com outras pessoas. Ela fica aqui no Instagram, mas ela também vai para o YouTube. Tem o meu site www.institutosente.com.br. No meu site lá vai ter o ícone do YouTube, você clica lá, coloca o sininho, coloca para ativar, né, as notificações e também para se inscrever. Então você pode assistir tanto pelo YouTube quanto pelo Instagram. Tá? Compartilhem. E quanto mais coraçõezinhos, mais eu fico apaixonada por vocês, porque me ajuda na divulgação, tá bom? E às vezes a gente acha que não está pronto para as coisas. A gente acha que não tem capacidade. A gente acha que não é o momento certo e vai deixando para depois. Muitas vezes vai procrastinando, como uma live que eu já falei aqui sobre procrastinação. E a gente deixa de oferecer para o outro um pouco do nosso aprendizado. Oi, Fátima. Oi, Ian. Boa noite. Marco, boa noite. E quando a gente deixa de oferecer, mesmo que a gente entenda que seja pouco, pode ser muito para o outro. Então eu decidi, há 16 semanas atrás, olha que loucura, já faz... Hoje é a minha 16ª live. E eu agradeço pelos empurrões que eu tive. E uma frase que me marcou muito de uma pessoa foi que ela disse assim para mim: até quando você vai ficar guardando para você o que você aprendeu até hoje? Então façam isso. Disseminem o seu conhecimento, disseminem o seu aprendizado. A depressão, vocês vão ver aqui com o estudo que eu fiz, que eu vou apresentar a vocês, que quanto mais você divide o que você aprender aqui agora, com as pessoas da sua vida, do seu meio, das pessoas que você vai percebendo que tem depressão, mais bem você vai fazer ao ser humano. Oi, Sueli, minha querida, tudo bom? Então, eu sou a fundadora do Instituto Sente.
Essa empresa já tem 6 anos, eu já venho atendendo com coaching de carreira, coaching de vida há 6 anos. Tenho atendido, feito mentoria para empreendedores, para empresários já há muitos anos também. Atuo no ramo de confecção, na área do setor têxtil, especificamente do varejo. E amo esse mercado, ele é muito esplendoroso porque traz muita atividade para a gente. Por que eu escolhi a palavra sente? Porque a sente nasceu com o propósito de sentir, de compreender, de ouvir o próximo. Sente em Esperanto, e essa é a tradução, significa aquele que tem esperança. Então tenham esperança, vivam de modo a poder contribuir com o próximo. Tá? Eu estou há 25 anos no varejo, e estou muito feliz. Agora eu tenho feito muitos trabalhos também utilizando a PNL, que é a Programação Neurolinguística, e também trabalhado com a constelação sistêmica familiar. Tenho começado a atender e tem sido magnífico. Já estou vivenciando constelação há 4 anos na minha vida. E vocês, quando constelarem, vão ver o quanto a vida de vocês vai fluir. O quanto de significado o pai e a mãe, os seus antepassados terão para você. Bom, então vamos lá. Vocês sabem que quando eu começo uma live, olha só, Sandro Malimpensa, tudo bom, meu querido? Prazer te ver aqui. Esse cara, ó, é um expert em varejo, viu, gente? Sandro Malimpensa. Então, quem assiste as minhas lives já sabe, quem nunca assistiu vai saber. Não é o Instituto Evoluir, é o Instituto Sente mesmo, tá? Então vamos lá. Eu sempre trago dados estatísticos, gosto de trazer pesquisas científicas para as lives. Tá bom? A Organização Mundial da Saúde tinha feito uma previsão que agora em 2020 a gente teria cerca de 300 milhões de depressivos. Em 2018 a OMS havia dito que seria a doença mais incapacitante em 2030. E eu infelizmente venho dizer para vocês que todos esses dados já foram atingidos agora em 2020 através da pandemia. Hoje nós já temos na verdade eles estimaram que em janeiro desse ano, quando começou o ano, teria 350 milhões de pessoas com depressão. Nós já atingimos, nós já ultrapassamos esse número, né? Eu tenho uma preocupação muito grande com essa questão da depressão, porque ela incapacita as pessoas, né? Então teve um aumento de 16% só sobre a previsão nesse mesmo ano aqui de 2020. Os dados não estão completos ainda, mas nós já somos 350 milhões de pessoas com depressão no mundo todo. Isso é mais que um Brasil inteiro. Se nós somos mais de 200 milhões e existem 350 milhões de pessoas com depressão, já é mais de um Brasil. É quase 2 daqui a pouco, é muita coisa, né? E aí a depressão já é a principal causa de incapacidade no trabalho. E as mulheres são as mais afetadas. O que a depressão tem a ver com o suicídio? Olha só que interessante. Talvez você não tivesse pensado sobre esse ângulo, talvez você até já saiba sobre isso, mas a depressão, ela leva muitas das pessoas ao suicídio. Por ano, né? Inclusive esse mês aqui, a gente está no Setembro Amarelo, onde é tratado sobre o suicídio. A depressão levando ao suicídio, por ano a gente tem aí cerca de uma perda de 800 mil pessoas que se suicidam. E que é um dado mais alarmante ainda, a faixa etária onde mais se comete o suicídio é de 15 a 29 anos. Então cuidemos dos nossos jovens, cuidemos dos nossos filhos, dos nossos sobrinhos, dos nossos amigos que têm filhos. O convite aqui que eu faço a vocês, eu, Elaine Burgarelli, que criei o Instituto Sente, o desafio que a gente tem nessa vida é prestar atenção no outro. É olhar para o outro com muito carinho, com muito cuidado. Olhando para o outro, dando uma percepção de olhar além, talvez você perceba
uma depressão em alguém que seja próximo a você? De repente, quantos alunos, né, Rosângela? Você não tem aí na ETEC de Vila Formosa, que estão aqui nos assistindo, que estejam com depressão? Então vamos lá, vamos falar sobre ela. Tem tratamento para depressão, só que menos da metade das pessoas procura ajuda. Menos da metade, é um índice muito grande, né? Sim, muitas pessoas julgam a depressão como frescura. Você tem razão. Mas presta atenção, a depressão ela tem uma diferença muito grande das flutuações de humor. Ela tem uma diferença entre a tristeza e a depressão. Existe uma diferença entre tristeza e depressão. A gente vai falar sobre isso. Rosângela aqui se declara, né? Eu sou depressiva. Vamos ver se você se identifica nisso, Rosângela. E aqui a Thaís dizendo, às vezes as pessoas não buscam ajuda por ter vergonha. Exatamente, você tem razão, Thaís. Mas olha só, gente, um outro dado. Aquelas que estão grávidas, ou que pensam em engravidar, ou que conhecem alguém que esteja grávida, olha o que pode acontecer no período pré-natal. Aliás, no período perinatal. Que período é esse da gestação? Esse período ele vai entre a 27ª semana e o 7º dia que essa criança nasceu, tá? Nesse período ocorre a formação celular. Enquanto essas células estão sendo criadas, se existe um desses sintomas que eu vou dizer a vocês, com a grávida, com a gestante, o risco dessa criança nascer com depressão, ou principalmente desenvolver a depressão em idade precoce, é muito grande. Então pode ser que a mãe tenha uma amargura muito grande porque ela não estava desejando esse filho nesse momento. Por N motivos, N situações, não tem aqui julgamento, né? Mas pode ser que naquele momento da gestação, entre a 27ª semana e o 7º dia de nascido, a mãe estivesse passando por uma amargura muito grande. Pode ser que o pai dessa criança seja um pai violento e essa violência com essa mãe, com essa gestante, cause essa formação, essa má formação celular que vai causar a depressão nessa criança. Pode ser que as brigas domésticas, pode ser a insegurança da mãe, essas emoções que os pais sentem, que os pais levam para os filhos, a constelação fala muito sobre isso, né? De o quanto nós transmitimos emoções para os nossos filhos. Então, quando você está gestante, muitas células estão se desenvolvendo, então atenção para isso, para quem você conhece que está passando por essa situação, tá? Porque pode causar sulcos profundos, traumas, conflitos, transtornos de comportamento. Então, a depressão, ela é um resultado, pessoal, de uma complexa interação. Não é assim, ó, acordei com depressão, não é assim que acontece. A depressão envolve aqui 3 pontos. Envolve fatores sociais, fatores psicológicos e fatores biológicos. Então, biológico foi esse que eu acabei de falar, que vai causar um transtorno psicológico, né? E fatores sociais, quando eu não me sinto incluso numa família, num ambiente, quando eu sinto que eu não faço parte, né? Olha aqui a Fátima falando, nossa, minha mãe teve depressão pós-parto e depois de anos voltou de uma forma que ela quase morreu. Sim, a depressão pode matar. E é isso mesmo, Lili, a gestante já pode desenvolver a depressão no seu filho com essa questão que a gente abordou agora, né? Então, esses 3 fatores sociais, psicológicos, biológicos, vamos dar aqui alguns exemplos, tá? Então, assim, pessoas que passaram por desemprego e aquilo marcou demais. E, gente, presta atenção também se na sua vida, se não tem excesso. As situações emocionais, elas existem na nossa vida, mas se houver excesso de uma emoção, a depressão pode aparecer. Então, se você dedica toda a sua vida para o trabalho, se você dá toda a sua energia para o trabalho, se você se nutre do trabalho e não olha para a sua família, não olha principalmente para você, se existe uma descompensação, a depressão ela vai surgir. Se existe uma perda de um ente querido, né, e aí eu acabo trazendo o luto para a minha vida, se eu não consigo lidar bem com esse luto, eu posso travar uma luta e posso ter
a depressão. A raiva pode desencadear a depressão? A Thaís pergunta. Sim, tudo que é excesso. Tudo que é excesso, gente. Se eu tenho um trauma psicológico, eu tenho mais propensão a desenvolver a depressão. Então, os excessos da forma negativa, eles causam depressão. Né? Os pensamentos negativos, as emoções negativas, quanto mais eu nutro o meu pensamento, o meu dia, o meu tempo com esses pensamentos, mais eu tenho possibilidade de ter depressão. Olha aí, minha filha participando, Patrícia Lira, linda. Aqui tem uma pergunta da Thaís, existe algum tratamento para esse problema, além de medicamentos? Vou falar sobre isso mais para o finalzinho, né? A Isa aqui falando, eu, por exemplo, sofro muito por querer carregar o mundo, tentar resolver tudo e não conseguir sair do lugar. Te recomendo, Isa, a constelação sistêmica. Eu faço essa constelação, eu te atendo. Me chama depois no direct. Isso tem muita explicação, vou falar sobre isso aqui já já. Então, a depressão, quando você tem depressão, você está criando, né, talvez uma proteção sobre uma tristeza, sobre uma doença, sobre um luto, sobre uma perda, mas eu posso afirmar a você que quando você tem depressão, você fica num nível de estresse ainda maior, porque você é obrigada, em alguns momentos, não transparecer a depressão. Você tem que ser mais forte ainda para no teu trabalho talvez ninguém desconfiar. Para o teu parceiro nem imaginar. Você se tranca. Se trancando, você vai gerar um estresse muito maior. A disfunção no seu organismo vai se proliferar de uma forma muito mais intensa. Então, você pode piorar a situação da sua vida dessa forma, tá? Constelação sistêmica, eu vou contar depois em outra live, tá? Da semana que vem, mas ela foi criada por Bert Hellinger, um alemão, onde a gente olha para o sistema familiar e o quanto ele influencia na sua vida. Nosso pai, nossa mãe, nossos antepassados, eles têm uma presença muito forte na nossa genética, quiçá nas nossas emoções. Quando existem restrições nessas emoções com o pai, com a mãe, com os avós, com os antepassados, isso fica muito pesado. Eu tenho pessoas aqui que fizeram constelação comigo, elas podem colocar comentários de como é que elas se sentiram depois das constelações, né? Então, existe também uma relação entre depressão e saúde física. Eu posso, através de uma doença, né, no meu corpo, desenvolver uma depressão. Isso também pode acontecer. Por isso que é importante você desenvolver uma atividade física. Eu tenho feito caminhadas aqui diárias. Me obriguei a fazer isso para que a minha mente ficasse mais sã. Aproveito, vou com meu marido junto e levo o cachorro para fazer exercício. Então é importante fazer caminhada, tá, gente? Continuando na explicação científica, o que também pode ocasionar a depressão? A falta de alguns hormônios, de algumas diminuições de produção de neurônios no nosso organismo. Então, você tem aqui a serotonina. Serotonina, o que é esse hormônio? A serotonina, ela regula o humor, ela regula o sono, regula o apetite, regula o ritmo cardíaco, a temperatura corporal, a sensibilidade e as funções também cognitivas, que são as funções de aprendizagem. Com baixa serotonina, com baixo nível de serotonina, né, de hormônio no nosso corpo, o que pode acontecer? Eu posso ter uma baixa concentração, posso ter uma grande sensação, ou posso ter um grande mau humor, né? Eu posso ter uma dificuldade para dormir, eu posso ter ansiedade. E aí eu posso ter depressão, com baixa serotonina. Com baixa dopamina, eu também posso ter depressão, eu também posso causar no meu corpo depressão. Porque a dopamina está relacionada totalmente com o sistema de recompensa. Então, como é que eu produzo dopamina? Quando é que eu percebo a dopamina no meu corpo? Quando eu estou com fome e eu como, essa sensação do comer, do me satisfazer, isso é dopamina. Quando eu tenho depressão, eu não tenho esse prazer em comer. Quando eu falo isso, faz sentido para você? Então, a constelação olha para essa depressão. Programas de coaching, quantas pessoas não estão infelizes nos seus trabalhos, nas suas funções? Vão trabalhar carregando uma mala, um peso nas suas costas. Não vem a hora que chega a sexta-feira. Não vem a hora que
acaba o expediente, né? Vivem em depressão e nem percebem. Coaching de vida, coaching de carreira trabalha muito com isso. Ou então aqui a Sandra Valente, minha prima, tudo bom, meu amor? Tá aqui dizendo, ou a pessoa come muito, também pode acontecer, né? Então, quando eu tenho perda de dopamina, eu tenho um possível início de depressão. Eu também posso, nos meus altos níveis de cortisol, quando eu tenho um excessivo rancor, uma raiva, um estresse, quando eu tenho baixa autoconfiança, quando eu confio pouco nos outros, meu cortisol aumenta, eu posso ter depressão. Então, eu posso ter também alteração na minha tireoide, quando eu tenho depressão. Mas olha o desafio, gente, maior que todos. Não há precisão capaz de diagnosticar a depressão em nós. Existem hoje, eu até coloquei na minha, aqui a Rosângela dizendo, um horror a depressão, né? Eu digo que meu pior inimigo é minha mente, ela não para nunca, é uma preocupação total. Vem constelar, Rosângela, a gente olha para isso, é libertador, como dizem os constelados que passam por esse processo. Como a depressão não tem diagnóstico, sempre é importante você ter uma atividade física, sempre é importante você prestar atenção no que você está pensando, no que você está fazendo, né? Para que você possa perceber a depressão. E na depressão existe aqui, ó, um transtorno afetivo bipolar. Né? Eu tenho aqui quando eu tenho esse transtorno afetivo bipolar, eu tenho uma alternância entre episódios de mania e episódios de depressão, separados por um humor normal entre esses dois, né? Então, entre episódios de mania e episódios de depressão, eu tenho períodos de humor normal. Quando eu tenho mania, eu posso ter um humor exaltado ou irritado, eu posso ter excesso de atividades, eu posso ter uma pressão na minha fala, uma força na minha fala para que eu seja ouvida. Eu posso ter uma autoestima extremamente inflada. Você não conhece pessoas que estão assim nesse momento? Pessoas que precisam dormir menos. Não precisa dormir 7 horas, 8 horas. Eu só dormir 4 horas, a pessoa diz, eu estou bem. Está ligada, né? Está naquele excesso de energia. E eu tenho um pensamento acelerado. Isso chama-se transtorno afetivo bipolar e ele pode fazer parte da depressão. Tá? Agora, um indivíduo com um episódio depressivo leve, ele vai ter alguma dificuldade em continuar um trabalho simples, até nas suas próprias atividades sociais. Mas não vai ter um grande prejuízo no seu funcionamento global. Tá? Diferente disso, um episódio depressivo grave, é improvável que você continue com as atividades sociais. É improvável que você continue a trabalhar, é improvável que você continue com as suas atividades domésticas. Você vai deixar de tomar banho, vai deixar de comer, vai deixar de ver prazer. Tem uma pessoa que relatou que ela disse que quando ela está nos estados depressivos em alto grau, né, ela se sente como se ela estivesse num palco, só que as cortinas estão fechadas e ela não tem nenhum ânimo para fazer isso ficar diferente, né? Olha aqui a Isa, às vezes eu sinto vontade de fazer as coisas, de arriscar, me levantar, mas sinto muito medo, né? O medo tem a ver com ansiedade e a ansiedade tem a ver com depressão, por isso que você sente isso. A Ipati Lira, o corpo e a mente não deixam. A Lili, eu todinha na bipolaridade, realmente não dá vontade. Pati, vamos conversar depois, minha querida, vamos tratar disso, tem jeito, tá? Então, se você tem um transtorno depressivo recorrente, você vai envolver repetidos episódios depressivos, você vai ter o humor deprimido, você vai ter perda de interesse, perda de libido, perda de prazer. Você vai ter a energia reduzida. Então, atenção, se ocorrer diminuição das atividades em geral por pelo menos 2 semanas, então presta atenção, nesses sintomas todos que eu falei, ficou com dúvida, depois revê a live, ela vai ficar gravada aqui no Instagram, depois vai para o YouTube também, pode acessar lá pelo meu site www.institutocente.com.br, lá tem o YouTube, você clica lá, você vai ver todas essas lives. Então, se esses sintomas você percebe que você está com eles, se eles permanecerem por 2 semanas, pede ajuda, você está com depressão. E o coach pode te ajudar, a mentoria pode te ajudar
A PNL, que é a programação neurolinguística, pode te ajudar, a constelação pode te ajudar. Então, na empresa que eu criei, o Instituto Sente pode te ajudar de várias formas, mas pede ajuda, perceba isso. Claudinha, querida, tudo bom? Luana, tudo bom, meu amorzinho? Linda, da tia. Essa menina é linda, gente, uma boneca. Eu sempre falo isso. E aí, vocês sabem também que eu gosto sempre de consultar o TED, TED. O TED é uma plataforma no YouTube que você encontra diversas palestras sobre os mais variados assuntos, são palestras de até 18 minutos e você tem muito aprendizado nessas palestras. Então eu fui lá e descobri a Ellen Farrell. A Ellen Farrell, ela tem uma palestra falando sobre depressão que teve quase 7 milhões de visualizações. Então acho que é interessante o assunto, né? Acho que é importante o que ela falou. O que ela fala lá? Que, de verdade, a depressão é a maior causa de invalidez no mundo. Tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, atinge quase 10% da população. É muita coisa. O nível mundial não chega a 5%. No Brasil e nos Estados Unidos, isso é 10% da população. É muita gente. Quando você olha para a depressão, presta atenção numa coisa, pessoal. A depressão não é frescura. A depressão não é um sentimento. A depressão é uma doença. É uma doença, tá? Se você tem depressão, você está doente. Não tenha vergonha disso. De novo, a depressão não chega assim, da noite para o dia. Você acaba conquistando a depressão pelos comportamentos que você tem. Mas é mais difícil você entender a depressão do que entender um colesterol alto. É mais difícil você diagnosticar uma depressão do que diagnosticar um colesterol alto, que o colesterol sai no sangue, né? Alguns institutos de pesquisa estão tentando desbravar essa questão se no exame de sangue dá para você entender se há depressão. Você pode avaliar a serotonina, a dopamina, ver como é que estão esses hormônios, mas é que eles sozinhos não vão dizer para você se você tem depressão ou não. Sono excessivo também, Thaís, é sinônimo de depressão, tá? Então, presta atenção em como é que você está se sentindo. Mas vamos lá, né, pessoal? Todo mundo tem dias ruins, não tem? Todo mundo, em algum momento, tirou nota baixa na escola, teve um dia desafiante, a pessoa perdeu o emprego, ou está chovendo demais e se molhou todo. Você pode ficar depressivo, né? Olha aqui a Tânia falando. A depressão é um estado de vida e de dor solitária, só quem teve sabe, exatamente. Todo mundo tem dias ruins. O que a gente não pode confundir são dias ruins com depressão. Lembra? Percebe se esses pensamentos, se esses comportamentos se repetem ao longo dos próximos 14 dias. Então, olha só, vou te dar aqui mais sintomas sobre a depressão. A depressão causa falta de ânimo, perda de interesse em coisas que antes eu gostava, perda de apetite. Eu não sinto prazer em comer. Não tenho dopamina, lembra? Eu tenho uma sensação que eu não tenho valor, que ninguém está aí comigo. Eu carrego comigo uma culpa excessiva. E eu posso dormir demais ou dormir de menos. Eu posso ter uma dificuldade de concentração, posso ter uma agitação muito forte, posso ter uma lentidão no meu pensamento. Então, eu tenho uma falta de energia, eu tenho pensamentos suicidas e são recorrentes. Se você tem um desses 5 sintomas, corre, vem pra cá, vem conversar comigo. Terapia ajuda e muito. Você tem que falar, tem que colocar isso pra fora. A gente tem que entender onde é que está a raiz dessa depressão e tratar essa depressão. Trabalho com terapia, atendo na terapia, sou terapeuta, posso ajudar você nessa questão dessa depressão. A gente tem que se amar, que se permitir ser olhada, para que a gente possa, de verdade, ser preenchida, porque a depressão causa um vazio muito grande. Então, a depressão não é possível vê-la através da ressonância ou através de um exame de sangue, embora eu postei aqui no meu stories, tem lá uma foto de 2 cérebros, um cérebro com depressão e um cérebro sem depressão. A foto que se tira
da ressonância desses dois cérebros é muito diferente. Tem muita perda de neurônio, né? Então, quando existe essa perda de neurotransmissores, a nossa energia cai, todos os sintomas aparecem. Então, quando você faz isso, você acaba tendo a depressão. A Thaís está aqui perguntando, e quem guarda tudo para si? Tem um medo aí, né, Thaís? Tem um medo de colocar a emoção para fora. É bom entender o que é isso, né? E se tiver os 5, o que faz, Elaine? Conversa comigo. Isa, vamos bater um papo depois. Terapia ajuda, terapia liberta, assim como a constelação, tá? Então, a gente precisa colaborar com o nosso próximo, com quem está do nosso lado. A gente precisa colaborar com a gente mesmo, pessoal. Pratique o olhar para si. Perceba que a depressão tanto ocorre um diabetes quanto uma hipertensão. Essas duas situações, inúmeras outras situações podem existir no seu organismo e tem a ver com depressão, né? Então, é uma doença e como tal ela deve ser tratada. Presta atenção numa outra coisa importante, pessoal. Depressão não é uma fraqueza. Depressão não é um traço de personalidade, tá? Se você conhece alguém que tem depressão, você tem que conversar com essa pessoa, você tem que parar de comparar essa pessoa com outras, não compare com os seus próprios sentimentos, tá? Isso é muito importante. Aprender a olhar para o outro como sendo o outro. Ouvir. Eu fiz uma live aqui sobre como ouvir pessoas. É muito, não só escutar, que escutar o órgão escuta, né? O ouvido escuta, mas é ouvir. Livre de qualquer intenção, de qualquer julgamento. Então, converse com essa pessoa que está com depressão, mas não compara com os seus sentimentos, nem compare com a sua própria tristeza ou com a sua própria ansiedade. Esse sentimento é muito dessa pessoa. Então, conversa com ela. Pede para ela conversar comigo, eu vou ficar muito feliz em poder atendê-la. E você pode, de repente, se não souber conversar com o outro, com o próximo, sobre essa depressão que você está percebendo nele, você pode tornar essa pessoa ainda mais culpada. Você pode enfraquecê-la ainda mais. Tem que ter muito amor nesse momento, tá? Então converse com essa pessoa, porque essas pessoas com depressão, vocês aí que estão comigo, que têm depressão, existe muito pensamento suicida. Então, quanto mais você puder ouvir o outro, quanto mais o outro puder falar com você sobre o que ele está sentindo, gente, mais vidas nós vamos preservar, mais amor a gente vai distribuir, mais amor a gente vai ter um pelo outro. Muitos familiares, muitos amigos, mesmo assim, têm uma ignorância no conhecimento sobre a depressão e às vezes podem falar assim, tem um pouco de força de vontade, que isso passa, isso é bobeira. Ou você ouve assim, vamos passear no shopping, você vai ver como você melhora. Ou outras pessoas ainda podem falar assim, puxa, você tem uma vida tão boa, tá com depressão por quê? Se ocupa com outras coisas que você não vai ter tempo de pensar em bobagem. Gente, perceba se você está falando essas frases. Perceba se você está ouvindo alguém dizer essas frases para uma pessoa que está com depressão. Com muito amor, com muito carinho, e chega e fala, gente, depressão é doença, não é frescura. Quando a pessoa recusa ajuda, Sandra, é uma opção que ela tem. É uma opção, talvez, que ela não está se deixando ser ajudada. Ela não está praticando o auto-amor, né? Tem uma pessoa aqui, não vou citar o nome, mas ela tem 35 anos e ela passou por uma depressão severa há alguns anos. E ela sabe muito bem o que é isso, vou chamar ela de Carol, né? Um nome genérico. E ela disse que cansou de ouvir esses comentários, de que as pessoas achavam que ela estava com uma bobeira qualquer, né? Mas só que toda vez que ela ouvia isso, os efeitos eram devastadores. Ela se sentia ainda mais enfraquecidas, mais culpadas. E ela ouviu até naquele momento críticas sobre o médico dela, que o médico dela não devia ser bom, porque ela não estava curada ainda. Então, cuidado com o que a gente fala, tá bom? A dificuldade de sair de casa, Thaís, pode ser síndrome do pânico. E a síndrome do pânico tem muito a ver com a ausência de pai na nossa vida. Quando a relação nossa com o nosso pai é enfraquecida,
eu vou ter pânico do mundo, vou ter pânico das pessoas, vou ter pânico das pessoas ao meu redor, vou achar que tudo pode acontecer comigo, porque eu não tenho o pai presente na minha vida. Quando eu falo isso, faz sentido para você? Diz para mim, tá? Então, aliás, eu falo muito, então preciso melhorar isso na minha fala, né, gente? A gente tem que se olhar, tem que se perceber. Mas vamos lá. O fato de a pessoa não ter uma explicação para a depressão pode trazer um sentimento de culpa enorme. Vamos ter cuidado com o que a gente pergunta para essas pessoas, como a gente fala com essas pessoas, né? A família tem que participar dessa situação. A família tem que estar ligada, né? Professores, vocês que são professores, se liguem nos seus alunos. Alunos, se liguem nos seus pares. Filhos, se liguem nos seus pais. Pais, se liguem nos seus filhos. Gente, é uma relação de amor um com o outro, né? Isso mesmo, Tânia, precisamos de ajuda e de querer também ajuda. Lembrem, o drogado, o viciado, como é que ele consegue sair do vício? Só quando ele quer. Se ele não quiser, ele continua no vício, ele vai ser internado quantas vezes forem feitas a internação, mas ele não vai se curar se ele não quiser. Tem que haver um gatilho, tem que haver um motivo. Então, na adolescência, olha, mais um ponto importante, depressão na adolescência. Por que existe depressão na adolescência? Por conta dos muitos conflitos em família. Pelas cobranças excessivas que nós pais fazemos, pelo desempenho na escola, pelo exercício de múltiplas tarefas, mas a cobrança sendo excessiva. Você não fala em outra coisa, você só menospreza, você só maltrata, você só relembra o que ele não fez e não valoriza o que ele está fazendo, né? Amanda, e quando a pessoa sabe que está com depressão, mas só quer se isolar do mundo, é um sentimento natural, Amandinha, a pessoa querer se isolar, mas o convite aqui que fica é procura ajuda, tem jeito, né? Não tem julgamento aqui, na constelação, no coaching, na terapia, não tem julgamento, tem o ouvir, né? O ouvir com muito amor. E mais um dado que causa depressão na adolescência é a falta de diálogo, sabe aonde? Em casa. Tem que conversar com seu filho, saber que site que ele está entrando, que Instagram que ele está mexendo, quais são os jogos que ele gosta, quem são os amigos que jogam com ele. Tem mãe que não sabe nem o que é PS4, mas comprou de presente, deixou o pai comprar. Não sabe nem quais são os jogos que os filhos jogam. Não sabe nem quem são as pessoas que a filha segue no TikTok. Gente, é importante esse diálogo, é importante saber o que seus filhos fazem, tá? Sinais de depressão nos adolescentes, preste atenção, olha só. Adolescente pode ter o sinal de depressão, como humor depressivo, apatia, isolamento social, irritabilidade e instabilidade, alteração do ritmo de sono, alteração no apetite, dificuldade de concentração, uso de drogas, automutilação, comportamento de risco, pensamentos suicidas. Perceba todos esses sintomas. Perceba seus jovens que estão ao seu lado. Eles têm algum desses sintomas? Se tem, estão com depressão. Joana de Ângeles, que é o espírito que acompanha Givaldo Franco nas suas palestras, um espírito de muita luz, ela nos diz: o indivíduo não é um doente. O indivíduo está doente. Então, se nós estamos com depressão, nós estamos doentes. Se estamos doentes, temos tratamento. Fátima, síndrome do pensamento acelerado. Está ligada à depressão? Totalmente, Fátima, totalmente. A gente precisa desacelerar isso. Coaching ajuda nessa questão. Constelação, terapia. Gente, façam terapia. Ajuda vocês demais. Poder ouvir, poder ser ouvida, né? Pensamentos negativos, pessoal, atraem a depressão. Pensamentos negativos fazem com que você, sem perceber, atraia a depressão. Olha só, no livro Triunfo Pessoal, que é um livro que o Divaldo Pereira Franco psicografou através do espírito Joana de Ângeles. Ele, no livro, diz assim, que a depressão tem uma raiz psicológica. Tem uma insatisfação do ser, né?
em relação a si mesmo, uma insatisfação que não foi solucionada. A raiz psicológica também pode ser de um conflito resultante de uma frustração, de um desejo não realizado. Mas uma grande menção aqui no livro Triunfo Pessoal, que a Joana de Ângeles traz, que é: você perdeu a fé sobre você mesmo? Você perdeu a fé sobre algo maior que você? E lembra da conexão que eu sempre falo nas lives? Tem que ter conexão em 3 pilares: conexão com você mesmo, conexão com o próximo, conexão com algo maior que você. Eu não sei quem você acha que é maior que você, se é Deus, se é um espírito de luz, se é outra coisa qualquer. Desculpa falar coisa, mas se é outro algo, né? Mas essa conexão tem que haver com você, com o próximo, com algo maior que você. Porque você tendo um equilíbrio nesses 3 pilares, você evite a depressão. Tá? A doença depressiva sobre a visão sistêmica, a gente olha na constelação muito sobre a importância dos pais. Pessoal, quando vocês negam seus pais, vocês negam a vida. Foram seus pais que lhe deram a vida. Você é metade sua mãe, metade o seu pai. Se você nega um dos dois, você fica incompleta. Você fica sem sentido, talvez, na vida. Você não se acha no lugar. Você não se sente pertencendo. Você tem talvez uma raiva engrandecida. Você tem uma fraqueza aumentada. Você tem uma sensação de que você não está no seu lugar. Na infância pode ter acontecido essa perda dessa presença de pai e mãe, onde ocorreu um amor interrompido. Esse amor interrompido para a criança traz muita mágoa, muito sofrimento. E mesmo que na visão de um adulto não pareça que essa briga entre esses pais, ou que a ausência de um desses pais não tenha na mente do adulto sido uma perda grande, o olhar da criança para isso é diferente. Ela, de repente, olha para isso como algo muito grande. A ausência de pai ou a ausência de mãe causa depressão, segundo a constelação. Tá? Então, quando eu tenho essa perda, eu tenho uma coisa faltando. A constelação olha para isso, ajuda você a voltar a encontrar o seu lugar, a fazer as pazes com teu pai ou com a tua mãe, tá bom? Dicas para você melhorar a sua depressão. Hábitos saudáveis de boas leituras. Vou recomendar um livro a vocês. Eu acabei não pegando para trazer aqui, mas eu vou colocar lá no meu stories, vou colocar no Instagram. Andrew Solomon é um cara expert em depressão. Já escreveu vários livros, mas ele tem um livro que é assim, 400 e poucas páginas. Eu estou lendo ainda. O livro chama O Demônio do Meio-Dia. E o Andrew foi um depressivo durante muitos anos. Então ele traz nessa história, O Demônio do Meio-Dia, o relato da vida dele, de como ele encarava a depressão, de como é que ela aparecia na vida dele. E por que chama O Demônio do Meio-Dia? Porque é incrível como a depressão, até mesmo ao meio-dia, com o sol rachando, ela aparece, ela se faz presente. Né? Então, oração, pessoal, lembra a conexão com algo maior que você? Preserve a oração, faça a oração. Não é a oração que sai da boca para fora, mas é a oração que vem de dentro, do teu coração. Não são palavras feitas, mas é a emoção que você traz para a tua oração. Conversa com esse algo maior, para mim é Deus, conversa com Deus. Ele sempre está com a gente que às vezes não está com Ele. Pensa nisso, tá? Então, você pode trabalhar com atos de beneficência, com atos de amor, com relações fraternais. Você pode trabalhar com conversas edificantes. Minha filha entra na live, mamãe não acabou ainda. Muito obrigada, meu amorzinho. Perfeito. Está me avisando aqui que falta só 15 minutos para acabar. Isso mesmo. Live é assim, né, gente? Tudo é possível acontecer, mas foi minha filha que veio me avisar do tempo. Então, pratique relacionamentos fraternais, ajude o próximo, faça um crochê, doa máscara, doa roupa sua que você sabe que não vai usar, ou compre a roupa, né, que a caridade ainda é até maior quando você dá o que você nem tem.
O seu pensamento é que conta, gente. A sua intenção é o que conta, tá? Psicoterapia profilática deve fazer parte da sua agenda diária. O que é psicoterapia profilática? É quando você faz uma terapia semanal. É quando uma vez por semana, pelo menos, você tem alguém para conversar. Eu posso atender você, eu posso te dar essa ajuda ouvindo. A gente pode fazer online. Eu posso atender também em um outro endereço. Mas não deixe de cuidar de você. É muito importante, tá? Pessoal, dicas. Vou dar 4 grandes dicas para vocês. Presta atenção. Gostou dela, Hortência? Minha florzinha, minha Fernanda. Você tem uma Fernanda e eu também tenho. Linda ela, né, Fátima? Oi, Edna. Tudo bom, minha querida? 4 grandes dicas para a gente ir encerrando. Primeira grande dica, pratique, sabe o quê? Auto-amor. Ame-se, louve-se. Agradeça a Deus pela tua vida. Pode ser um desafio, mas tenta. Um pouquinho por dia. Não desiste, tá? Quando você pratica o auto-amor, você vai praticando a construção da sua autonomia, da sua autoconfiança. Quando você tem auto-amor, você tem capacidade de sustentar sentimentos nobres acerca de você mesmo, né? Quem diz isso é a Joana de Ângeles, não sou eu não. Então, uma coisa que a gente faz muito, a gente sempre é treinado, nós treinamos nossos filhos, treinamos as pessoas ao nosso redor a não saber o que querem. Ter propósito claro de vida, ter clareza sobre onde você quer chegar na sua vida. Quando você não tem claro quais são suas crenças, o que te limita, o que te empodera. Quando isso não tem clareza, você causa a depressão, você não pratica o auto-amor. Você sabe qual é o seu propósito de vida? O meu eu sei. Eu, um certo dia, percebi, né, que me fazia muita falta não ter um propósito de vida. Por isso que eu fui procurar o coaching. E nele eu descobri que meu propósito de vida é ouvir o outro. É poder colaborar na ressignificação da própria vida do outro. É encontrar auto-amor, autoconfiança, autodomínio, autocontrole. É se amar, né? Então a gente tem que mudar comportamento, tem que mudar estado mental, tem que fazer exercício físico. E amar a si mesmo não é egoísmo. O que é ruim é o excesso do egoísmo. Quando eu olho demais para mim, deixo de olhar para o outro. Mas se eu tenho um olhar sobre mim, isso é importante, né? É importante que você olhe para você. Se você não olhar para você, o outro não vai olhar. E se o outro olhar, ele vai olhar com o olhar dele. E você quer seguir o olhar do outro? Você quer seguir o propósito do outro? Ou você quer seguir o seu propósito, o seu valor, né? É sinal de autorrespeito quando você se ama. Quando você se respeita, sabe quem vai surgir? Linda e maravilhosa? A autoestima, gente. A autoestima surge quando há auto-amor. Pessoas que têm baixa estima não se amam. Para a gente entender o que é tristeza e o que é depressão. A tristeza, né? Eu falei lá no começo, tristeza ela expressa desânimo, melancolia, falta de alegria. Quando a pessoa está passando por uma frustração ou quando eu perco alguém. Isso é tristeza. Depressão, eu tenho quando eu estou muito agitada, quando eu estou com muita dor, quando eu me ausento da vida, quando eu perco o prazer, quando eu tenho um sofrimento que dura mais de 15 dias, quando eu tenho transtornos bipolares. Isso é depressão. A tristeza é um sentimento. A depressão é uma doença. É diferente, tá? Mas também existem pessoas que estão depressivas e têm ausência de tristeza, não se sentem tristes, não demonstram, na verdade, essa é a correção, é a forma correta de falar, não demonstram tristeza, são apáticas, né? Então, pessoas que são, de repente, agitadas demais, irritáveis demais, mudam muito de humor, não têm motivação para realizar atividades cotidianas e têm dores físicas. Essa depressão chama-se depressão atípica, atinge a maioria do sexo masculino, não atinge tanto as mulheres. É o dobro dos casos que tem depressão atípica, que tem dores físicas, que tem excesso de atividade, pouco sono, grande irritabilidade, ocorre mais nos homens, tá?
E por cultura, os homens, eles demoram mais a perceber essas manifestações, né, que aparecem nos seus corpos. E quando são descobertas essas depressões no sexo masculino, elas estão já em estágio mais avançado, percebam, né? Bilhões de pessoas no mundo sentem tristeza ou depressão ao longo de suas vidas. No entanto, nem sempre significa que a pessoa que está triste está depressiva. Saber a diferença entre os dois é muito importante. Então, tristeza é uma emoção, depressão é uma doença, tá? Então, pessoal, mais uma dica muito importante. O Paulo Correia, ele diz pra gente que nosso pensamento tem que estar voltado 10% para o passado, 60% para o presente e 30% para o futuro. Ou seja, não posso ter olhar demais para o passado, olhar demais para o futuro. Eu tenho que estar aqui no presente, no aqui e no agora. 60% do meu pensamento, dos meus planejamentos tem que estar sendo vistos no presente. 10% eu olho para o passado, 30% eu olho para o futuro. Tá? Paulo Correia diz isso. Tem uma atividade que o Tadashi Kadomoto fala que é muito importante, que é o saber respirar. Tá? Saber respirar. Então, vou encerrar aqui dando uma dica para vocês de respiração que eu aprendi com o Tadashi Kadomoto. Tadashi é amor de vida, viu, gente? Sigam ele no Instagram. Ele faz meditações todos os dias às 6 da manhã e às 8 da noite. E a meditação ajuda na depressão. Então, respira 3 vezes pelo nariz. E conta, na verdade. Inspira contando até 3. Então, vamos lá, gente, comigo. Inspirando e contando até 3. Isso aqui ajuda você a fazer uma respiração consciente. Se você faz uma respiração consciente, você vai perceber o quão bem vai te fazer isso. Então, vamos lá, respira. E até 6, expira pelo nariz. Então, conta até 3, inspira pelo nariz. Até 6, expira pelo nariz. Inspira, conta até 3, expira, conta até 6. Sempre pelo nariz. Inspira 3, 1, 2, 3 pelo nariz. Expira pelo nariz, conta 1, 2, 3, 4, 5, 6. E vai repetindo isso. Depois de 3 repetições, imagine que tem uma chama aqui no meio da sua sobrancelha. Uma luz muito forte. E continua inspirando pelo nariz e expirando pelo nariz. Conta até 3, inspirando, conta até 6, expirando pelo nariz. E vai imaginando essa chama chegando aqui, ó, no meio da sua cabeça, te iluminando, te trazendo luz, te trazendo paz, te trazendo harmonia. Essa é uma técnica indiana. Eu ainda vou para a Índia, vocês vão ver. Fazer meu sabático lá, aprender como olhar mais para o comportamento, para o desenvolvimento humano. Então, pessoal, eu agradeço vocês. Espero que tenha sido isso mesmo. Meu marido está aqui dando a dica, ó. Respira 3, segura 3 e solta 6. Isso. Respiração. Meu marido medita. Amor de vida, né, Osmar, meu lindo? Eu agradeço vocês. Divulguem essa live, compartilhem. Coraçõezinhos são muito amores. Ela fica gravada aqui no Instagram. Podem assistir depois, podem assistir mais vezes, podem compartilhar. Tá doendo ainda? Se viu nessa situação? Vem constelar comigo, gente. Constelação é muito amor de vida. Liberta, liberta demais. Faz muito sentido. Se faz para você, vem para cá, constela. Faz processo de coaching, indica para outras pessoas. Coaching também é vida, é o ouvir, é o se permitir se amar. Um grande beijo. Eu te vejo. Até a próxima. Fiquem com Deus. Até lá.